Amigos e amigas, falando da primeira carta a Timóteo, eu quero destacar neste comentário o capítulo 3, depois também o capítulo 5. O capítulo 3 fala dos episcopos. Vamos ler no início, a mesma coisa ele fala dos diáconos. Ele diz o seguinte: digna de confiança é esta palavra, se alguém aspira ao episcopado, deseja uma boa tarefa. Por isso, o episcopo deve ser irrepreensível, esposo de uma só mulher, sóbrio, ponderado de maneiras corretas, hospitaleiro, capaz para ensinar, nem dado ao vinho, nem briguento, porém manso, não seja altercador, nem cobiçoso. Saiba governar bem a sua casa e manter os filhos na submissão, com toda dignidade. Pois se alguém não soubesse governar a própria casa, como cuidaria de uma igreja de Deus? Não seja ele um recém-convertido, para que não suceda que, cego pelo orgulho, caia sob a condenação infligida contra o diabo. Ademais, é preciso que os de fora lhe prestem bom testemunho, a fim de que não caia no opróbrio ao mesmo tempo que nas redes do diabo. Ele vai fazer uma recomendação muito semelhante a essa também sobre os diáconos. Então, como dizíamos, ele fala de bispos e diáconos. No capítulo 5 ele vai falar de presbíteros, que podem ser estas mesmas pessoas. Mas vamos aqui lembrar um pouco então dos deveres. Devem ser pessoas monogâmicas, casado com uma só mulher, ter bom comportamento, não serem orgulhosos, capazes de ensinar. Por que tudo isso? É que nos anos 80 a igreja está se institucionalizando. E no momento em que se institucionaliza cargos, sempre vai aparecer alguém que olha por cima e quer tirar proveito pessoal. Assim foi no começo e certamente assim também ainda é hoje. Hoje, quando a gente olha a figura de certos padres, também bispos, por que não, né? Parece-me que estão muito preocupados em vender a sua própria imagem. Não quero julgar ninguém, nem falar muito dos padres, cantores, showman, mas às vezes quando a gente olha, a gente chega a uma conclusão. Mas afinal, o que eles querem? Anunciar o evangelho ou se projetar? Até tem alguém que diz que tem alguns que se ordenam para subir na escala social. Queira Deus que não seja verdade. Mas pode acontecer. Então nos anos 80, já havia homens que buscavam cargos, talvez mais por sua própria ambição do que propriamente para servir a Jesus Cristo e ao seu Evangelho. Serve essa bela lição para nós dizer que toda pessoa que ocupa um cargo só tem sentido se esse cargo de fato for serviço. Por isto, este suposto Paulo insiste tanto na vida exemplar dessas pessoas. Ele insiste casado com uma só mulher. Naquele tempo havia poligamia e talvez um que outro tivesse mais que uma esposa. Isto é uma exigência que não pode ser relegada, porque no cristianismo se quer impor uma norma de vida correta. Falando especificamente dos diáconos, vejam que ele diz no capítulo 3, versículo 8. Os diáconos devem igualmente ser dignos, ter uma só palavra, não se entregar ao vinho, nem andar à cata de lucros inconfessáveis. Alguém ser diácono buscando lucro com isso. Guardem o mistério da fé numa consciência pura, sejam também eles provados primeiro. Depois, não havendo neles nada
a repreender, exercerão o ministério do diaconato. E agora notem, versículo 11, simplesmente no meio da questão dos diáconos, ele fala das mulheres. Ele diz, as mulheres igualmente devem ser dignas, não maldizentes, sóbrias, fiéis em todas as coisas. Agora volta a falar dos diáconos. Sejam os diáconos esposos de uma só mulher, governem bem seus filhos, aquilo que já ouvimos antes sobre os bispos. Alguns biblistas creem que nesse momento também as mulheres tinham um ministério. Mas, quem sabe, nos anos 80 esse ministério já estava um pouco diluído. E o suposto Paulo, que escreveu a carta, apenas fez uma menção e deixou de lado. Aí vem a tese de Ana Maria Tepedino no livro As Discípulas de Jesus. Ela diz que na ressurreição de Jesus, quando tudo começa, as mulheres tinham um papel até mais saliente do que os homens. Elas que testemunharam a ressurreição, elas que chamaram os apóstolos de volta. Passaram-se por, no entanto, 30, 40, 50 anos, a igreja foi institucionalizada, os homens assambarcaram os cargos e as mulheres ficaram só com serviços mais humildes de servir. Mas provavelmente elas tinham um cargo dentro das comunidades. Por isso que ele está descrevendo as funções do diácono e no meio diz, as mulheres igualmente devem ser dignas, não maldizentes. Se fossem as esposas dos diáconos, ele não precisaria dizer isso aqui. Aqui parece que elas são agentes, mas o suposto Paulo só deu uma frase e terminou tudo. Paz e bem.